E aí, fornecedor, food service, distribuidor, atacadista, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Vamos a mais uma aula do nosso canal aqui, que tem o objetivo de falar sobre estratégia de nichos, venda por telefone, venda interna digital, supervisor de vendas, dia a dia desse mercado extremamente competitivo. E no nosso vídeo de hoje, nós vamos falar sobre como conquistar clientes de nichos em eventos e feiras, porque afinal não é mais possível viver só das questões ali habituais do dia a dia. É preciso se abrir aí para outras oportunidades. Então, eu vou compartilhar aqui a minha tela com vocês. Fiz aqui na forma de um esqueminha para ficar aqui mais tranquilo de observar. Então, eu estou usando aqui para vocês saberem, estou usando o MindMeister, que é um aplicativo aqui, uma ferramenta de mapa mental. Na medida em que a gente vai aqui trocando uma ideia, vou falando aqui sobre o que eu pensei para esse tema no dia de hoje, da forma que eu me organizei. Pode inspirar vocês também para fazer o mesmo. Então, está lá o nosso título, como conquistar clientes de nicho em feiras e eventos sem se deslocar. Né? Então, faz uma pré-avaliação e às vezes você está no interior ou você está longe daquela cidade. Provavelmente quem for de um outro estado, por exemplo, poderá avaliar os eventos da sua cidade ou da sua região. Então, o fato de não ser exatamente na sua localização não quer dizer que não seja útil. Então, vamos lá. O que eu fiz? Vou dar o passo a passo aqui, como é que eu me organizei. De vez em quando tem barulho de carros e motos e não tem o que fazer. Então, eu fui lá no calendário de feiras e eventos importantes ou eventos que eu acho que é interessante para o segmento fornecedor food service. Então, eu coloco lá e eu vou ter que fazer algum tipo de análise aqui para poder me guiar. Então, aqui eu já deixei pré-pronto, obviamente, né? Então, eu vou, inicialmente, nesse meu primeiro quadrado aqui, eu vou selecionar os eventos de maior destaque. Então, eu vou aqui puxar um pouquinho para cá, que eu não consigo tirar esses detalhezinhos aqui da tela. Então, eu escolhi aqui a Expo Inter, que está acontecendo em Esteio, no Rio Grande do Sul. É uma das maiores feiras do agronegócio daqui da América Latina. Então, ela tem por objetivo promover negócios do setor do agronegócio. E aí eu vou avaliar, então, aqui, como diz aqui no segundo quadradinho, eu avalio o evento do ano anterior. Eu tenho que tirar alguma ideia para saber se é válido eu trabalhar em cima desta ideia. Então, o ano anterior, que foi o ano passado, foi a 46ª Expo Inter. Então, eu fui lá, vi o que aconteceu. Aconteceu, eles tiveram, foram comercializados, aqui foram 8 bilhões em negócios. Poxa, é um volume fantástico. Quem está nesse ambiente, deve haver muitas pessoas, deve ter havido muitas pessoas e muitos negócios nesse sentido, muitas empresas. Então, é um evento de porte. Foi recorde de público, compareceram 822.340 pessoas. Claro que esse ano o Rio Grande do Sul está num momento completamente atípico, ainda se recuperando do evento da enchente, mas, enfim, a vida precisa continuar. Aí, no terceiro quadradinho amarelo aqui, o que acontece na Expo Inter? Vamos colocar aqui. É uma exposição de animais de raça, eles têm julgamentos e leilões. Quando eu já falo aqui uma exposição de animais de raças, a minha mente já tem que haver uma pré-seleção. Quem são esses expositores? É uma cabanha? É uma fazenda?
que tipo de negócio que está envolvido, né, essa empresa aqui. Essa empresa provavelmente tem funcionários, essa empresa tem restaurantes, essa empresa tem restaurantes no local, é uma empresa grande, é uma empresa pequena. Aí a minha imaginação, a minha associação do conhecimento que eu tenho tem que aflorar, né? Então, tem julgamento de leilões, tem programação cultural, shows, tem ainda fabricantes de máquinas e implementos agrícolas, tem agroindústria familiar, tem artesanato, que mais que tem? Palestras técnicas e tem provas de raças equinas e tem premiações. Então, tem uma série de movimentações pelo volume de pessoas e tipos de negócios, é interessante. Mas como assim para o food service? Sim, para o food service. Bom, aí agora é aqui no outro quadradinho, identificando as oportunidades de nichos, então, para 2024. E aqui, o que eu quero chamar a atenção, eu não saí do meu lugar, estou aqui na minha cadeira, você, quando fizer a sua avaliação em algumas feiras e eventos, se puder comparecer, é ótimo, melhor ainda. Mas ainda assim, antes de ir, vai ter que fazer um pré-estudo, né, para ser bastante proveitoso. Então, identificando as oportunidades de nicho de 2024. Então, eu coloquei aqui, aonde que eu vou olhar? Eu vou olhar nos sites do evento e eu vou olhar em sites relacionados. No finalzinho ou na sequência, eu mostro para vocês quais foram os locais aqui que eu olhei. Então, no site do evento, eu não encontrei, num primeiro momento, nada muito substancial para me dar nomes de empresa e tal, para eu poder fazer, pelo menos no segmento gastronômico, entrar um pouco mais a fundo. É óbvio que eu sei que tem restaurantes para receber esse público imenso. Então, eu vou aonde? Eu vou em sites relacionados, né? Então, eu encontrei aqui um canal rural que vai me disponibilizar um site interativo, que eu vou mostrar para vocês, e aí eu consigo completar a minha pesquisa primária aqui em relação à parte de gastronomia. Então, ali coloquei, ó, o site interativo de 2024. Feito isso, o que eu fiz? Eu procuro identificar quais são os nichos que estão neste evento, nesta feira. Então, aqui eu tenho gastronomia, óbvio, eu tenho hospedagem, por quê? Porque é uma feira muito grande e há pessoas que vêm de outros estados, de outros países até, principalmente o nosso agronegócio, ele tem uma presença mundial muito interessante, então há turistas, né, turistas de negócios que estão na cidade ou estão na região ou próximo da região. Então, o setor de hospedagem, ele se movimenta, né, em função disso. E as empresas corporativas, que podem ser indústrias, que eu possa ter um relacionamento futuro, seriam leads que nesse momento são leads frios, né? Mas no futuro eu posso fazer parte aqui das minhas possibilidades de introdução do corporativo no meu negócio. Então, em ambos os casos, tanto na gastronomia, né, na gastronomia, dentro do evento, eu consegui saber que há 18, desculpem, eu descobri que há 18 estabelecimentos de alimentação. E aqui eu também fiz uma outra abordagem, que isto é comum. Às vezes um evento que tem muita gente, ainda que tenha muitos restaurantes, muitas possibilidades de alimentação, ainda assim com um público muito grande, às vezes fica um pouco insuficiente em algum momento para atender todo mundo com muita rapidez, ou ficar mais tempo sentado, né, degustando, enfim. Então, as pessoas também procuram os restaurantes próximos ao evento. Então, o que eu coloquei ali, como vocês podem ver? Os 10 melhores restaurantes nas proximidades do evento.
Eu poderia colocar também a hospedagem próxima ao evento. Eu posso entrar também na Secretaria de Turismo, que vai me dar a relação de hospedagem também do Estado. Então, aí uma coisa vai ligando à outra. Então, dentro dessa gastronomia, eu vou fazer verificações. E quais são as verificações? Eu tendo acesso ao nome desses restaurantes, eu vou tentar saber, se eu tiver um nome, eu tenho como saber, se eles estão na minha área de atuação. Se não estão, se poderiam, ou enfim. E eu tenho que verificar também se já não estão sendo atendidos pelo meu negócio, por um outro canal de vendas, por outro colega, por outra, enfim, por outra divisão do negócio. Às vezes tem venda externa, venda interna. Então, eu tenho que fazer essas verificações para não perder tempo. Né? Da mesma forma que eu vou verificar também os 10 restaurantes que estão próximos, tudo, tratando-se do segmento que eu já atendo, eu sei que só atendidos por alguém se eles estão lá na feira, mas eu tenho que saber se não há ninguém da minha empresa fazendo atendimento. Bem, então, feitas essas verificações aqui, eu vou aqui na hospedagem e no corporativo, aliás, e vou entender que tipo de empresa que pode estar lá. Então, eu tenho aqui associações, eu tenho agroindústrias, fabricantes, as próprias indústrias. Então, eu tenho que fazer verificações, saber se essas empresas que estão sediadas lá, ou se elas têm unidades na minha área de atuação, se são empresas de porte, se são empresas que têm restaurantes ou que têm uma cozinha industrial que os atenda, se essas empresas têm outros tipos de necessidades, até os seus eventos próprios, por exemplo, manutenção do dia a dia, o que a gente chama de copa cozinha, que é o café, o açúcar, a higiene e limpeza, enfim, eu tenho que fazer estas verificações para saber se eu me enquadro, se eu tenho condições de me tornar um fornecedor. Porque, ainda que algumas empresas tenham essa disposição ou essa organização para atender tudo de uma empresa, a gente sabe que às vezes não é possível. Então, eu tenho que verificar essa possibilidade. E aqui as associações, quando eu descubro uma empresa, vamos supor, uma indústria, às vezes é uma coisa que parece muito distante, mas é só eu entrar para dentro da realidade daquele negócio, eu vou verificar, às vezes, que uma empresa faz uma compra mensal no mercado próximo do estabelecimento. Então, o mercado, às vezes, tem mercado de um padrão médio ou para maior. Então, às vezes, esses mercados estão, assim, muito sutilmente se colocando à disposição de uma forma diferenciada. O cliente manda sua lista de compra pelo WhatsApp, eles mandam sempre comunicações, fazem ofertas especiais, condições especiais, estão fazendo entrega, alguns. Então, a gente tem que ficar atento. Às vezes, essas empresas não compram volume, mas compram produtos diferenciados, valor agregado, e isso pode ser muito interessante. Motivos dos nichos aqui é muito interessante também. Então, quais são os motivos? Dores e desejos, isso aqui não muda, né? Então, as dores, tem que entender quais. Temos lá churrascarias. Então, qual é a característica do nicho de churrascaria? O que uma churrascaria normalmente compra? Quais são as necessidades? Quais são os desafios de uma churrascaria, de uma cafeteria, de um bistrô, né? De um buffet executivo? Então, eu preciso entender como os nichos se comportam para que eu possa descobrir, então, essas questões aqui que são motivadores de compras, né? Dores ou desejos. Quero atender melhor os meus clientes, quero colocar um prato separado. Provavelmente,
inclusive alguns restaurantes que estão nesta feira são restaurantes que têm uma atividade comercial, o restaurante comercial durante a semana, durante as épocas normais, mas atendem eventos pela sua estrutura que eles conseguem levar para outro lugar. Porque, às vezes, viver só de um público no entorno, né? As empresas, por exemplo, um restaurante comercial, ou uma cozinha industrial, viver só dos mesmos clientes, isso não garante a necessidade de manutenção nesse mercado. Então, tem que ter eventos próximos disso. E aí, na terceira questão, é organizar um script de nichos para ter conversas com estes clientes. Então, quando você fala com buffet executivo, você pode, mas eu não tenho um script pronto. Beleza, você pode colocar no chat GPT, usar a inteligência artificial para lhe ajudar. Né? Então, coloque qual é o cliente, qual é o nicho, quais as informações que você tem para dizer ao chat GPT para montar ou sugerir um tipo de script para você. Isso pode ajudar. A inteligência artificial, querendo ou não, você terá que usá-la a seu favor. Então, você não vai colocar fielmente o que o chat GPT colocar, sugerir, mas você pode adaptar e ter mais velocidade para poder ter agilidade aí. E a outra questão, então, foi os corporativos que eu havia colocado lá, como as indústrias, agroindústrias, enfim, fabricantes. Então, avalie o potencial, que o corporativo provavelmente é meio novo assim, para algumas empresas, ou não é algo incorporado no dia a dia das empresas. Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer, como eu já tinha colocado lá, é fazer uma avaliação do potencial. Como é que eu faço isso? Um exemplo: uma empresa que tem 2 funcionários, por exemplo, às vezes ela se mostra como uma empresa muito grande. Às vezes é uma divisão daquela empresa, daquele negócio, é uma unidade. Tem 2 funcionários. 2 funcionários eu já vou descartar se for um atendimento para um local pequeno. Agora, tem de 50, tem 100, tem várias unidades, opa, aí já é uma conversa diferente. Às vezes tem 5 unidades, uma delas faz compra para 5, por exemplo. Então, isso também dá uma demonstração de potencial. Então, é algo que eu preciso pesquisar. O número de funcionários é um início aí bem interessante. Quais as necessidades, então, que poderia ter uma empresa corporativa, um restaurante no local, um refeitório, é próprio, é terceirizado? Então, essas questões eu consigo descobrir, algumas eu posso procurar no próprio site, às vezes tem. Às vezes uma empresa, quando faz uma oferta de emprego, por exemplo, no LinkedIn, ela coloca lá o que ela oferece. Eu me interesso em, inclusive, o LinkedIn pago, e até o que não é pago é um pouco mais braçal de descobrir, porque tem que clicar ali, clicar lá. Agora, o LinkedIn pago, ele pode dar uma relação de empresas com várias informações muito legais. Isso aí muitas empresas de vendas utilizam o LinkedIn como um oceano aí de possibilidades. E ali você tem dados maiores assim das organizações, das empresas, que ajudam essa avaliação mais rápida, uma tomada de decisão se vai prospectar aquele segmento ou não. Então, é muito legal. Necessidades do dia a dia de uma empresa, como eu falei, é copa, cozinha, café. Quem é que não toma café? Copinho, descartável, se tem copinho, tem mexedor, se tem mexedor, vai ter o próprio café, o chá, né? A água, o papel toalha, área de higiene, às vezes
são empresas que têm comodatos, enfim, às vezes não tem como entrar. Mas há muitas empresas que você, obviamente, consegue entrar com essa linha da higiene e da limpeza. Porque qual é o local que não tem? Um sabonete líquido, um papel higiênico, um papel toalha, um papel de mãos, um desinfetante. Não há como ter uma empresa, uma organização sem uma estrutura que tenham esses ambientes, masculino, feminino. Então, é só parar para pensar e entender como é que essas empresas, onde é que essas empresas buscam sanar a sua necessidade. Às vezes até um volume interessante, um valor interessante. E não só pelo pedido em si, às vezes você vira referência para uma outra empresa, você é indicado através daquela para outra empresa, então, vai se ramificando as suas oportunidades. Então, visitas virtuais, que é isso que eu estou falando, você vai utilizar Google Maps, vai entrar em associações, tem vários meios aqui de saber mais sobre esses segmentos corporativos. E na checagem do potencial, como é que você faz isso? Ligando, eu acho interessante a ligação porque ela é rápida. Às vezes a gente não consegue passar inicialmente por uma recepção, que às vezes tem aquele bloqueio inicial, não, você tem que passar quem é a sua empresa, manda um e-mail, né? Não vou transferir para o comprador, manda um e-mail. Mas algumas coisas prévias você consegue tirar ali, né? Se há fornecedor de alimentos, se não há, como é que a pessoa costuma receber os compradores, os vendedores, qual é o horário. Algumas coisas dá para fazer por ali. E a outra que será inevitável no setor corporativo, ainda mais no mundo cheio de cuidados que devemos ter, uma apresentação por e-mail. Então, dá para ir além, dá para mandar um e-mail, dá para mandar um vídeo, dá para mandar um vídeo de apresentação dos produtos da sua empresa, enfim, dá para usar a criatividade aqui. E também para verificar o interesse, né? Porque se existe uma barreira, exemplo, nós não compramos, é muito pouco, é muito eventual, não temos restaurante, não usamos café, não tomamos água. Se for tudo não, daqui a pouco realmente não vale a pena, então tem que descartar. Mas caso seja positivo, como esse caso aqui que eu coloquei, tem que continuar. Então, apresentar suas soluções, uma visita, ou por e-mail, ou por amostra, ou por vídeo, ou por videoconferência, e adequar um script de nicho ideal. E sempre usando aqui o ChatGPT, que pode ajudar. E aqui eu vou do nosso mapa mental, inclusive aqui eu sugiro para você sempre utilizar esse recurso aqui, esse que eu estou usando de forma gratuita. Ele tem um limite, mas eu não deixo nada arquivado, depois eu vou me desfazer desse mapa aqui, e vocês podem usar isto para organizar o pensamento, a sequência de ações, as ideias, então ajuda bastante. Então, agora eu vou mostrar para vocês, eu vou interromper aqui rapidinho, e vou mostrar para vocês as páginas que eu entrei para fazer esse caminho aqui, tá? Vou interromper aqui. Vou compartilhar de novo aqui a minha outra tela para mostrar para vocês a outra página que eu entrei. Esta aqui é a página, então, do evento, né? Expo Inter, 24 de agosto a 1º de setembro, e não faz mal que já tenha começado. O que acontece aqui são informações que você vai trabalhar não só no momento da feira, você está aqui captando e avaliando oportunidades para trabalhar na sequência, né? Então, tem aqui julgamentos, provas, enfim, informações. E aqui é interessante, quando eu passo pelo evento, eu vejo, poxa, tem horário, tem programação, tem os eventos,
tem shows musicais, tem empresas expositoras, tem como chegar, quer dizer, tem toda uma estrutura que é óbvio que em algum momento eu consigo ter inúmeras oportunidades aqui, não só na questão da gastronomia, por exemplo, mas eu tenho outras informações aqui. Então, eu tenho aqui, não sei se vai aparecer aqui, mas provavelmente não. Então, eu tenho a lista, não sei se vai abrir aqui, não, acho que não vai abrir. Mas aqui eu tenho a relação de empresas, ó, lista geral dos expositores, vamos ver se abre. Eu acredito que não sei se vai abrir. Mas, enfim, que eu tô, ó, ele abriu, mas ele baixou aqui, ó, no meu computador, a relação dos expositores. Então, você consegue então ter a lista de quem está expondo. Isso aqui também vai ajudar, principalmente no corporativo. Então, entrar na página do evento, ele me dá essa luz aqui maravilhosa. Então, vou interromper aqui novamente. Vou mostrar a vocês qual foi a outra sequência que eu entrei. Eu utilizei um mapa. Como eu não conseguia visualizar os restaurantes, eu usei aqui, fazendo uma pesquisa, eu usei o canal Rural. Esse canal Rural, ele disponibiliza aqui um mapa interativo, ó. Bem-vindo ao mapa interativo da Expo Inter 2024. Com que objetivo? Eu fui lá, ó, na listinha aqui do lado da esquerda, fui na alimentação e vi lá que tem alguns restaurantes e tal, vi uma série de restaurantes, mas para eu não ficar, aqui tem um outro mapa que consegue direcionar bem as pessoas, mas o meu interesse aqui é saber quem são. Então, eu vi que fiz umas pesquisas, mas não consegui muita coisa. Aí, olha o que eu fiz, que a gente não pode se dar por vencido, né? Então, vou interromper aqui de novo, mas aqui é uma opção. Se entrar aqui, por exemplo, ó, vou clicar nesse, ele vai me dar aqui, ele me diz que é esse restaurante, mas não me mostra foto. Alguns têm foto, outros não têm. Então, fica uma coisa meio, né, mas enfim, cada um tem a sua organização ou desorganização. E aqui, então, eu vou, como não me dou por satisfeita, eu vou perguntar a este Google aqui, poderia ser em outro local, mas eu escolhi esse. Então, eu vou perguntar para ele o seguinte, vou compartilhar aqui de novo com vocês. Então, eu fiz esta pergunta aqui para o Google, perguntei o seguinte, ó, quais restaurantes estão na Expo Inter 2024? Simples e fácil. Então, aqui ele já me trouxe aqui alguns restaurantes, né? Mas eu sei que tem mais, são 18, mas eu vou pegar, eu já tenho aqui várias informações, mas eu vou colocar esse primeiro aqui, Casa do Chefe. Ó, então, olha, inclusive, olha só que interessante, quando eu cliquei lá, aparece restaurantes nas proximidades do Parque Estadual Exposição Cis Brasil. Então, eu sei que as pessoas não vão utilizar somente os restaurantes do parque, né? Somente a hospedagem sugerida. Então, aqui também é algo super interessante. E aí, eu peguei lá o restaurante do chefe, o que vai acontecer? Então, como eu falei para vocês, eu já coloquei lá, então, o primeiro, que foi a Casa do Chefe, o que eu fiz? Eu coloquei lá no Google Maps, da Casa do Chefe, que é uma casa me parece ser especialidade em massas, né? Então, se eu clicar aqui, eu tenho algumas fotos desse local, eu tenho aqui do lado, estou puxando, então eu tenho as fotos aqui dos pratos
interessantes, bem elaborados, então já vejo que não é um restaurante simples assim, né, para um público do dia a dia, uma comida rápida. Não, é uma comida bastante elaborada. Então já me dá um norte aqui. Eu posso verificar se essa empresa tem vídeos, eu posso tentar ver o ambiente. Então, aqui me parece, às vezes as empresas não atualizam, né, suas fotos, enfim, então fica uma coisa que não é legal, mas, enfim, aqui é uma ideia, as mesmas fotos e não há mais nada. Aqui uma possibilidade de ver Street View em 360. Não consigo ver, que seria ver aqui por fora do ambiente e tal, está desatualizada essa foto. Mas, enfim, é um recurso para não ficar no escuro. Todas essas informações, elas permitem que o profissional ele não se apresente, ele não comece nem a uma própria pesquisa, nem um deslocamento inútil, nem fazer ligações a esmo, sem sentido, sem fazer antes uma pré-avaliação. Isso não precisa ser o tempo inteiro e nem sempre vai ser com esse nível de detalhamento, mas isso é uma construção que no dia a dia é super rápido. Você vai lá, viu que tem uma feira, que tem um evento, você vai descobrir se tem primeiro clientes, oportunidades dentro daquilo que você, do segmento que você trabalha, você vai verificar se não são atendidos já por ninguém, se está dentro da sua região de atuação e vou para cima. Mas vou para cima com conhecimento, alguns detalhes, algumas coisas como essas aqui, que é possível, então, se organizar e, enfim, ter uma abordagem profissional e com provável sucesso, se for dessa forma. Então, hoje, esse vídeo era para mostrar esse recurso simples, fácil e rápido, e eu tenho certeza que vai te ajudar. Não se esqueça de se inscreva nesse canal, diga o que você gostaria de ver e ouvir por aqui, tá bom? Nos vemos aí num próximo vídeo. Um abraço.